Que alegria de viver, eu sou o Guru do Himalaia e você está tomando um cafezinho com o Guru, aquele café libertador. A gente não quer prender ninguém aqui, a gente quer que vocês conheçam as novas possibilidades do universo, né? Nós estávamos conversando aqui antes do episódio começar e saiu um censo das religiões brasileiras, o espiritismo ali perdendo adeptos, né? Os católicos subindo um pouquinho, claro, né? Teve a eleição do novo Papa Leão ali, então ficou muito na mídia. Com tanta propaganda, a tendência realmente é subir. As religiões de matriz africana subindo absolutamente e os evangélicos que até 2032 poderiam absolutamente dominar o Brasil, porque vinha nessa balada, né? Com certeza. Eu achei que o Brasil ia ser um país dominado totalmente por evangélicos. Não foi bem assim. Eles ainda crescem, mas não na mesma velocidade que se imaginava. E os espiritualistas livres, qual eu me encaixo, continuam ali num limbo que não cresce nem descresce. É porque é uma coisa quase que uma sociedade secreta, né? Isso. E a gente traz aí esse ar de respiro, de novas tendências, de coisas legais, para se você se identificar tranquilamente, sentindo o coração, você vai falar, olha só que legal que o Guru tá falando, que os entrevistados do Paranormal, do Alegria de Viver, porque a gente realmente quer libertar, né? Eu adoro, toda vez que eu vou viajar, eu sempre falo isso, o primeiro lugar que eu vou é a igreja, eu gosto da arte, eu gosto da arquitetura, tem coisas maravilhosas lá. Mas tem coisas não tão maravilhosas também. Então a gente vai discernindo o que é bom, o que é ruim. E para falar sobre isso, que é um tema muito legal, ninguém mais, ninguém menos do que a Natália Magoga. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Muito bom, né? Necessário, absolutamente necessário falar disso. É necessário. Muito. Você que vem como uma jovem médium nova, né? Porque as pessoas que são médiums, geralmente você vai ver aquele que é um velhinho, que é uma velha, não tirando o mérito, eu acho maravilhoso, né? Na minha perspectiva, eu sempre vi o Chico Xavier, eu falava assim, que eu era criancinha nos anos 80, eu falava, aquele velhinho, eu via no Sabadão Sertanejo lá, e falava, ele mandava uma mensagem de paz, tinha a cara de Jesus, assim, que era onde chegava era na televisão, a coisa era muito perturbada. Eu acho que a internet tem um papel fundamental, como você faz. Você mostra a sua família de uma forma super orgânica, natural, e é um novo meio de comunicação. Você já está usando um novo meio, né? Então vamos falar sobre isso. A nova mediunidade. É muito importante, porque assim, a gente já soube, né? Já tem bastante conhecimento e clareza sobre a mediunidade segundo, né? X ou Y, religião, doutrina. Ela sempre foi muito trazida e mostrada de acordo com alguma ordem específica. E por que não falar dela de forma absolutamente livre? Sem nenhum tipo de doutrina associada à religião? Por que não? Né? Por que não falar da nova mediunidade nesse sentido de ela por ela? Simplesmente o acesso, né, paranormal e mediúnico, que é essa ponte entre essa realidade que a gente está vivendo material com tudo que há fora isso, com toda essa parte extrafísica, né? É muito necessário. Isso que sempre pega muito pra mim. Fala, legal, a gente já sabe sobre a mediunidade segundo, né? Segundo a Umbanda, segundo o Espiritismo, segundo sei lá o quê. Bacana, muito legal. Mas e a mediunidade por ela? Só ela. Sem depender de coisa alguma. Por que a gente não pode falar disso? Entende? É por isso que eu tô muito forte nisso. Falei, tem que começar a trazer essa nova mediunidade. Ela por ela. Aquela coisa, ela na raiz, na origem. No ser ela independente de qualquer outra coisa. É porque antes, como você já citou também muito bem, antes das religiões já havia a mediunidade, né? Que eu já entrevistei os maiores xamãs aqui no Paranormal, o pessoal que consagra ayahuasca e etc, etc. E aí todo mundo já associa imediatamente isso aos povos originários, né? As tribos. Mas ele falou, isso existia antes das tribos. Antes. E a mediunidade é a mesma coisa. Sim. Não é? Sim. Você explicou perfeitamente bem, e eu também sempre me achei assim,
você que fica mais desconectada do que conectada, a gente fica assim, vivendo nesse quase que um mundo paralelo, assim, né? Que você fica meio... Eu sou meio assim, meio esquisito mesmo, graças a Deus, né? Porque se eu fosse normal ia ser horroroso. Deus me livre desse normal. Ia ser... Então, a gente, sei lá, às vezes eu me pego, as pessoas falam, nossa, você tá viajando, eu tô vivendo intensamente alguma coisa que só eu sei o que eu tô fazendo. Sim. É aquela coisa de... tem uma música que fala isso que eu adoro. Só não se perca ao entrar no meu infinito particular. É basicamente, você quer entrar? Você quer ter acesso? Toma cuidado. Porque aqui, gente, nem os seus devaneios mais intensos vai saber o que eu passo, entende? E tem que ser assim. Por que que todo mundo neste planeta não começa a explorar isso? Esse universo de possibilidades que cada um é. Porque todo mundo é. Por que não? Né? Por quê? Pelo medo de ser taxado de louco? De estranho? Antes eu tinha um pouco de medo. Hoje, pra mim, eu elogio. Quando alguém fala, ai, essa louca, essa estranha, eu falo, nossa, você jura? De verdade? Você acha isso, É um cara? presente, Virou né? um presente, virou um elogio. Porque, vamos colocar o que é ser normal. É você viver uma vida ruim, né? Eu sou guerreiro, eu trabalho muito, ganho pouco, aí eu vou assistir o Big Brother, aí não sei o que lá, e aí eu vou assistir um joguinho de futebol pra comemorar com uma cerveja e achar que a minha vida e vou zoar com as outras pessoas por isso ou por aquilo. Se isso for ser normal, Deus me livre de todas as possibilidades de ser normal. Deus me livre, só viver pra pagar boleto? É sério que isso é ser normal? Tô fora, né? Eu também falo isso. Eu falo, gente, se for pra ser igual todo mundo, eu já prefiro nem estar aqui. Qual a lógica de estar aqui? Se não é pra gente explorar coisas diferentes, trazer novidades. E aí que tá, a gente tá muito tempo, eu sinto, baseado nesse conceito da mediunidade. É isso a paranormalidade, é isso e é isso. Calma. Foi trazido assim, de acordo com a consciência da época de quem trouxe. Mas hoje, como que tá a consciência? O que a gente tem de possibilidade de acesso hoje? Como a gente enxerga as coisas hoje? Por exemplo, eu sou de 90. Já é uma outra percepção de olhar para tudo isso. A gente já viveu realidades diferentes. A gente já teve experiências diferentes. Então não é meio óbvio, até necessário, que a gente traga coisas novas em relação a tudo isso? É isso que eu bato muito. E querendo ou não, é o que você falou. Vai ter massacre? Vai. Vai ter gente em cima querendo, né, demonizar, achar um absurdo. Eu sou atacada por todo mundo de tudo que é tipo de lugar, entendeu? Para de achar que é só um tipo ou outro aí, uma religião ou outra. Todas. Todo mundo se sente muito ofendido. A hora que você quer trazer algo aberto e quer tirar o rótulo de algo que por muito tempo foi rotulado. No caso, a mediunidade e a paranormalidade, né? Ela viveu por muito tempo baseada em rótulo. E hoje eu falo, a única coisa que eu não quero é que isso tenha rótulo. Pelo contrário, a mediunidade ela é fonte de acesso a tudo que há. Então, por que eu não vou ver seres extraterrestres através da minha percepção e capacidade mediúnica? Minhas habilidades servem pra quê? Entendeu? Gente, pelo amor de Deus, mediunidade não é só pra ficar vendo gente morta. Pra conversar com o parente que foi. Não é mais assim que funciona, né? Isso é uma das possibilidades que ela traz pra gente, mas não é a única. Não é a única. Tá na hora de a gente abrir esse leque, né? É uma coisa interessante, eu vou fazer um paralelo com as coisas assim mais reais, porque as pessoas entendem melhor. Senão fica a Natália já tem uma mediunidade bem avançada, e aí fica um papo muito espacial assim. Vamos entender a televisão, que todo mundo assistiu, que tá aqui vendo esse programa, que esse programa é assistido por pessoas de 35 para cima. A idade mínima é 35 anos, então tá. Todo mundo sabe do Silvio Santos. O Silvio Santos é uma referência nas comunicações. O meu filho, ele nunca ouviu falar do Silvio Santos. Nem os meus. Se eu falar Silvio Santos pra ele falar assim, é uma abóbora, ele também tanto faz. Mas pra nós tem um outro peso. Sim. E as religiões a mesma coisa. Que tinha que ter um paizinho, não sei o quê. Jesus, o velhinho de barba, o Deus era um velhinho de barba. Jesus era aquele cara europeu interessante, com olho azul e com os cabelos longos e maravilhosos e tal. Então tudo tem uma coisa meio simbólica. Eu acho que o grande desafio nosso do Paranormal, do Alegria, da Natália Magoga, de quem quiser, da Suzy Mariá e de todo mundo que vai aqui, o Wagner Borges, é trazer uma coisa que nem é tão nova, mas soa como nova. Sim. É novo pelo que a gente tá acostumado, não por ser novo, né?
É novo por aquela velha história. Não é porque algo seja óbvio que significa que seja praticado por nós, entendeu? Então, por exemplo, eu sei que a mediunidade ela tá diferente, ela é muito além do que a gente foi ensinado. Mas eu tô me permitindo olhar para dessa nova forma? Eu sei, mas eu faço do jeito antigo. Esse que é o problema, entende? Por isso que eu bato muito nisso e eu vou contra tudo. Porque eu falo, gente, não vai adiantar nada eu querer olhar pra mediunidade de uma forma nova se eu ficar fazendo do jeito que era feito antes. É por isso que a gente fala nova mediunidade, não é que ela é nova. É que ela precisa ser trazida com mais referências diferentes do que a gente está acostumado. Então é aquela coisa, peraí, a mediunidade da clarevidência é X. Não, ela pode ser muito mais do que aquilo que a gente está acostumado. E o clarevidente vê o ser, né, a pessoa que morreu. É aquilo. Não. Às vezes a clarevidência pode ser você vendo lá um orbe de luz todo disforme. Mas eu não tô vendo forma humana, então não é clarevidência? Claro que é. Né? É isso que a gente tem que começar a abrir esse leque. E aí que tá, a Suzy sempre fala disso, eu e ela já conversou muito sobre isso. Aquela mediunidade mais física, de efeito físico, ela tá sendo extinta. Não porque ela não serve, imagina, mas é porque o uso dela vai ser diferente a partir de agora. Não vai ter mais tanta necessidade da gente provar fisicamente a existência da mediunidade, da paranormalidade. Então a mediunidade ela tá suavizando, ela tá ficando mais sutil, mais assim, aquela percepção mais fina de acesso, entende? Então os clarevidentes, por exemplo, às vezes estão enxergando de uma forma totalmente diferente, nova, mais leve, mais sutil, e tá falando, ó lá, não sou mais clarevidente, porque eu não vejo mais aquele ser com aquela forma específica. Tô deixando de ser. Aí uma coisa que a gente tem que falar, que as pessoas não entendem ainda, essa questão de todo o conceito dos corpos sutis, da espiritualidade mais ativa. Quanto mais sutil, menos conectado à forma. Menos forma eu vejo. Então, um clarividente que está vendo a forma mais humanizada, ele tem um grau de mediunidade menor do que aquele que está vendo algo mais, às vezes que você não sabe nem direito o que é, vai além dessas formas que a gente está acostumado. Às vezes ele está num grau mais evolutivo, ele está maior, ele está acima. E a gente considera o quê? O oposto, né? Você percebe? Sim. E isso eu trago muito, a própria Suzy fala muito disso. É a gente entender que a mediunidade mais ostensiva daqui pra frente, ela vai ser mais sutil, vai ser diferente do que foi movimentado e foi feito até agora. A gente vai começar a ver seres com formas totalmente não humanas. E isso não vai ser loucura. Isso vai ser você acessando uma realidade além dessa material que a gente está acostumada. Não estou falando que a humanidade é inferior ou é pouco. Muito pelo contrário. Isso aqui é incrível, gente. Isso aqui é extraordinário. Mas a gente vai começar a acessar coisas além disso. Esse é o grande ponto. A gente entender o uso da mediunidade não só para a perspectiva humana da coisa, entende? Tipo assim, a mediunidade para eu receber uma carta de quem foi. Ou para eu ver, falar com o parente que morreu, entendeu? Não vai ser mais só isso. Esse é o grande ponto que a gente está tentando mostrar, que é o que vai mudar daqui para frente. Essas novas gerações vão trazer esse tipo de percepção, entende? Perfeito. Isso, e vamos aprofundar então essa análise. Quando você vai num centro tradicional, as pessoas, isso no mundo acadêmico é muito comum, quando você vai fazer uma tese, fala assim, mas você está citando quem? Aí eu falo um filósofo, isso aqui foi o Pierre Levy que falou, sei lá. Aí você tem que ter um embasamento, mas quando a gente está tratando do intangível, de algo que a ciência não explica, raros vão ser as pessoas que descreveram. Vão ter algumas, mas não tem um chefão lá que falou alguma coisa. Então a gente vai comentando. Você fala, eu falo com a Suzy, a Suzy fala com o Wagner Borges, fala com o Marcelo Cotrim, que fala com a Natália Magoga, que é da nova geração, e vai se chegando a um consenso. Pô, aconteceu uma projeção que eu vi um negócio, você viu? Eu também vi. Você já viu um ser assim? Não, esse eu nunca vi e tal. Então você vai tirando ali mesmo como um papo de amigos ali, né? Uma prova social, basicamente, né? Exatamente, que nem polícia. Se 2, 3 viram a mesma coisa, talvez aquilo exista. Ou talvez não, ou sim, não sei o quê. Muito se fala, há mentores como pretos velhos, não sei o que, são ótimos, eu não estou falando mal, eu me aconselho com vários, acho maravilhoso, todos eles têm a sua sabedoria, mas aí eu queria perguntar para você sobre formas extraterrestres que você já teve contato, assim, espiritualmente falando, seres completamente diferentes, como é que foi isso? Assim? Nossa, já tive
Enfim, daria pra escrever um livro de tantas que eu já tive. Muitas, muitas. Na mesma proporção que eu já tive muito contato com até, por exemplo, humanos desencarnados que estão no plano de lá. Muitos, e também na mesma proporção que você falou, a origem mais assim, preto velho, esse pessoal bem em linha de frente, mais conectado com a coisa mais material, né? A espiritualidade mais material, e seres de outro. Nossa, já vi de tudo que você pode imaginar. Coisas, seres que eu já vi que, sinceramente, não tem nem nome aqui ainda. Uau. Seres que você olha e fala, legal, bacana, ele é isso, ele tem essa característica. Da onde é? Não sei. E é isso, porque, por exemplo, quem foi? Houve um momento que ninguém nunca tinha ouvido falar sobre um andromedano, por exemplo, ou sobre um arcturiano que todo mundo hoje vê pra caramba. Teve aí as primeiras pessoas que viram aquele arcturiano e falou, mas da onde vem, né? Gente, sempre vai ter os primeiros que vão ter o acesso, pra daí começar a disseminar mais isso, outros irem acessando também até o ponto de alguém decodificar isso. Gente, tudo é assim. Algumas pessoas vão tendo esse contato até o ponto de que alguém vai ser escolhido ali ou vai ter a oportunidade de decodificar aquilo. Né? Peraí, entendi que isso é um conceito de algo que muita gente tem acesso. Então vamos decodificar, vamos trazer, vamos materializar isso de alguma forma, escrevendo um livro, trazendo o conhecimento de uma forma mais real desse sentido, entendeu? Então assim, teve uns que eu já vi que eu juro pra você, eu não tenho ideia ainda de onde é. Vai ser de algum lugar que provavelmente quando descobrir algum sistema, esse planeta em específico, aí talvez eu consiga identificar que era de lá, entendeu? Então tem alguns que eu já vi que eu não faço ideia de onde são, e tem muitos que já têm, né, essa consciência. Por exemplo, já vi andromedano, antariano, arcturiano, pleiadiano, de tudo que é tipo. Por exemplo, eu descobri que o meu filho Oliver, ele tem muita referência, muita origem... Oriano, não sei como fala, de Orion. Tanto que um tempo ele começou a demonstrar coisas, eu visualizei uma versão dele de Orion. Falei, que curioso, né? Esses dias ele tirou a roupinha, eu fui olhar, ele tem 3 pintas aqui, ó, que são exatamente como o cinturão de Orion. As 3 Marias, ele tem as 3 Marias tatuadas como pinta no corpo. Eu olhei aquilo e falei, caramba, na hora que eu olhei, sabe quando falei, gente, faz sentido, ele tem muita referência em Orion. Alguma vivência, alguma experiência, algum contato muito forte ele já teve com Orion. E eu também já tive, já vi alguns seres de Orion também. Então assim, já vi de tudo, já vi uma vez, eu juro pra você, eu tava sentindo na minha casa assim, eu tava em casa, eu comecei a sentir a presença. A hora que eu senti, eu falei, cara, não é humano, não é de categoria humana. Falei, da onde é? Eu não consegui acessar. Aí eu lembro que eu parei, eu falei, quer saber? Se mostra. Eu falei assim, gente, se mostra. Aí esse ser falou dentro da minha mente, você tem certeza? Abre a mente aí, porque o que você vai ver é o que você vai ver. Você vai associar do seu jeito. Falei, tá bom, mesmo assim eu quero ver, tô tranquila. O negócio, aquele ser apareceu em cima da mesa do jantar da minha casa. Em cima da mesa. A hora que eu olhei, eu juro, era como se fosse uma espécie de um cavalo, mas era diferente. O corpo era todo feito de cosmos, então ele era um preto, aquele preto que... O preto absoluto, com... tinha era alguma coisa ali que eu não sei. Era alguma galáxia, alguma coisa que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Ainda eu olhei e falei, mas da onde é? Que galáxia? Que negócio é esse? Aí eu lembro que eu fiquei olhando e falei, não sei, não tô identificando isso daqui não. Eu acho que alguém ainda não descobriu essa, entendeu? E eu lembro que tinha aquilo naquele corpo e no lugar não tinha cabeça, saiu um fogo azul muito específico, diferente, e tinha como se fosse um único olho. E era um olho que não era um olho, mas era um olho. Aí eu lembro que eu olhava e falava, gente, eu entendi porque ele não queria se mostrar, né? Que é isso? Da onde é isso? Eu sei que até hoje eu não sei, nunca ninguém falou nenhuma referência desse ser. E eu era, gente, adulta, já tinha uns 26 anos, sei lá, já era adulta. Tava na minha casa, já trabalhava com a mediunidade na época e tudo mais. Aí eu lembro que eu olhei bem esse ser, parei e falei, nossa, que interessante. Aí eu meio que questionei, falei, da onde você é? Ele, não tem como te explicar ainda. Tipo assim, não tem como te trazer uma referência de onde é. Porque provavelmente de alguma parte não catalogada e rastreada ainda, entendeu? Aí eu entendi, eu falei, olha lá,
Quanta gente aí, né, com essa possibilidade, com essa sensibilidade mais aflorada, deve ver coisa pra caramba e deixa passar. Porque, cara, como que eu vou falar sobre isso? O que que eu vou trazer sobre isso por enquanto? Ainda não, né? Cara. Então, assim, esse eu lembro que eu vi, eu falava, até hoje eu não sei o que é, da onde é, esse eu ainda, pra mim, tá muito subliminar, sabe? Mas eu sei que eu vi. Era uma coisa bem diferente, específica. Quem sabe lá pra frente a gente começa a trazer mais pessoas visualizando esse mesmo tipo de ser aí, né? E a gente acha um senso comum de onde é. De onde é? É, exatamente. Mas quando é de lugares mais específicos, fica mais fácil, né? É que isso É. que eu falei, as provas, elas vêm vindo, aí você fala, pô, eu vi um azul, pega lá nos anos 40, eu vi um azulzinho, eu também, Olha lá. aí vamos qualificar como arcturianos, não sei o quê, meio que É vai isso. chegando Um numa... consenso até energético. Porque assim, eu vou falar pra você, eu vi, mas fisicamente não é tão assim fiel. A questão é o padrão energético. O padrão energético que você sentiu é parecido com o que eu senti? Exato. Isso é mais fiel. É Aí mais você fiel. vai entender melhor, saber a origem. É o que eu falo, por exemplo. Clarividente, tem muita gente que tem essa habilidade de enxergar coisas, mas não cuida direito da energia e não aprende a identificar a energia. Uhum. Aí é aquela coisa, se eu vi, tá visto, né? Então, às vezes eu tô lá, e vi alguma coisa, Jesus apareceu na minha frente. Ah, e era Jesus. É o que você falou, era Jesus com aquela perspectiva física que a gente tá acostumado. Mas era energia crística? Aí, né? A vibração, a energia era de Jesus? Porque Jesus carrega uma energia muito específica. Muito forte. Não é? Quem vai acessar aquele tipo de energia vai sentir esse tipo de energia. Aí tô lá vendo a cara de Jesus, mas vem uma energia nada a ver. Não é nem crística a energia que eu tô sentindo, e aí? É ele? Entendeu? Se trata daquele ser? Quantas pessoas que têm esse acesso de mediunidade e paranormalidade, às vezes tá vendo uma coisa que tá se fazendo uma coisa e na verdade é outra. Acontece muito isso, Guru. Por isso que eu falo, a base disso tudo é a gente aprender a sair um pouco dessa perspectiva visual, física, de forma, e começar a desenvolver o sentir. Aquela coisa, peraí, como que eu me conecto com essa energia? Como é, de fato, o padrão energético daquilo, vibracional daquilo? Isso é muito mais fiel. Por isso da nova mediunidade. A nova mediunidade, ela não vai basear tanto no físico da coisa, no que você vê, no que você traz de perspectiva física. Ela vai fazer a gente desenvolver o sentir, a conexão pela energia do que é. Entendeu? E aí a gente acaba caindo até menos, né? Em furada. Porque quanto médium você vê por aí caindo em furada que só por Deus, né? De achar que tá se comunicando com um ser... A hora que vai ver não passa do mago negro disfarçado, né, aqueles famosos zombeteiros que vêm só pra distorcer e te desconectar, te fazer perder o foco do que você tá fazendo, acontece muito. E por isso que a nova mediunidade ela é baseada não mais naquele, o médium que é o centro da atenção, o resto precisa dele. Não, não. Automediunidade. Né? Autonomia mediúnica. Eu tô falando muito desse daí, todo mundo fala, ai, Natália, mas isso não existe. Eu falo, claro que não, tô inventando. Prazer, estou inventando, porque tudo que existe foi inventado em algum momento, não foi? Sim. Então eu falei, eu quero começar a trazer muito essa coisa da autonomia mediúnica. Não tem o autoconhecimento? Sim, Por que não a automediunidade? exato. De você usar e aprender a identificar a sua por você, saber lidar com ela e aí externalizar, transbordar ela para o outro quando necessário, entendeu? Cada um vai se tornar médium de si, paranormal de si, entende? Você usando a sua por você para acessar o quê? O que você sentir, o que tiver para ser acessado. Por exemplo, a gente tem acesso com seres ultradimensionais. Se você for em alguma religião específica, isso vai ser aceito? Infelizmente não, né? Por isso que a gente tá saindo de vertentes que a gente já tá acostumado, porque esses caminhos já não abastecem mais a nossa necessidade. Esse é o ponto. Todo mundo, basicamente, que me busca é por isso, sabia? Eu quero saber mais de mediunidade, de paranormalidade, mas eu não quero ter religião. Eu não quero seguir um caminho X ou Y. Eu quero trazer o que cada um pode trazer que faça sentido pra mim, mas eu não quero me rotular nada. Eu não quero me classificar dentro de nenhum deles. Essa é a nossa nova era, né? Nós somos esses novos médiums aí, que não vai ter uma linha única. A gente vai agregar o melhor de todos os mundos e trazer o novo que ainda nem existe. Que a gente ainda não fala, existe, mas a gente ainda não fala muito sobre ele, né? A Suzy falou muito isso outro dia. Ela falou, ó, teve a mediunidade assim, 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 assada. A próxima agora da nova era é a mediunidade sensitiva. Ela falou, isso classifica a nova mediunidade.
Eu falei, faz muito sentido, que é o que os nossos filhos estão trazendo, né? É isso que os minis vão trazer. Essa nova mediunidade muito mais perceptiva, intuitiva, sensitiva. A antiga mediunidade, que ela ainda existe pouca, que é a questão do Sai Baba, que era materialização, até aquela questão das mesas girantes lá do Allan Kardec, tudo aquilo era para chamar atenção para um fenômeno. Então, você imagina um cientista na França em 1800 querendo provar que os espíritos existiam. É terrível, porque todo mundo ia dar risada, dão até hoje, 100 anos depois, ou até mais que 100. Então, o cara tinha que fazer um espetáculo de alguma coisa. A materialização é a mesma coisa, é uma forma de chamar a atenção das pessoas. De provar, né? De provar que existe alguma coisa fora da materialidade, assim, né? Da fisicalidade seria, né, a palavra mais correta. A gente já entrevistou aqui o Marluz Paiva, que faz esse negócio de materialização, que é interessante, é um negócio a ser estudado e já está ficando raro, como a Suzy mesmo falou. Os médiums de materialização estão morrendo, todos. O Sai Baba já morreu, o Marluz não morreu ainda bem, mas é raríssimo, né? Derlazi, lá no interior de São Paulo, também faz isso, que era de confiança do Chico Xavier, mas aí é aquela confusão que eu sempre falo da mídia. Aonde tem extraterrestre, onde tem materialização, vem piada, vem confusão, a grande mídia. Entendam uma coisa, eu sei que vocês assistem, o programa cada vez cresce mais, mas o Brasil não é o paranormal, infelizmente. O paranormal, com a graça de Cristo, é assistido por 10 milhões de pessoas, mas o Brasil tem 216 milhões de pessoas. Então a gente atinge 5%, com muita sorte 8%, 10%. O Brasil é Big Brother, Cidade Alerta, isso é o Brasil. O Brasilzão, a massa. O que nós estamos falando aqui não é nenhuma novidade. Nós não somos jovens. Eu tô velho já, né? Mas vou me colocar nos jovens aqui. Os jovens especiais. Ninguém quer, porque tem também essa coisa. Mas é no sentido de que tem que popularizar isso. E a gente está fazendo um passo adiante da popularização dos espíritos, que é os extraterrestres, a nova mediunidade, é mais ainda. A gente tá puxando a corda para um negócio mais assim, a gente tá dando aquela forçada de barra. Sabe quando a porta não abre, você vai e empurra para ela abrir de uma vez? A gente tá fazendo isso aqui agora. A gente tá dando uma empurrada para as pessoas terem essa consciência, né? Abrir um pouco. A gente está usando o primeiro princípio fundamental do universalismo, né? Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Ou seja, quem está pronto para entender, que bom, a gente está aqui para isso, né? E quem está aqui para ridicularizar, tá tudo bem também. Não, tá ótimo. Tá tudo bem. Sabe por quê? Geralmente, quem não tem a consciência e o conhecimento da coisa se sente ameaçado por isso. Sim. Então, assim, quando eu me sinto ameaçado por algo, qual é a minha tendência animal, viu? Aqui é a nossa base humana. A gente tem o quê como base? Humana. Somos mamíferos. Então a gente carrega de uma certa forma uma tendência ali, ó, de querer se proteger, atacar, comer, dormir. É natural. Então quem tá muito desconectado da sua parte mais espiritual, intuitiva, conectiva com o resto, a gente acaba vibrando demais nessa parte mais, né, do animal, do ser primitivo. Sim. Natural, não tem nada de errado nisso. Mas esse tipo de consciência, infelizmente, daí acaba fazendo o quê? Pra eu validar o que eu acredito, eu tenho que ridicularizar o que o outro pensa. Na nossa concepção, isso já é absurdo, né? Eu jamais vou achar errado ou ridículo o outro só porque é diferente do meu. Né? E, por exemplo, a gente falou, né, da materialização, tá deixando de existir. Não é porque ela é inútil e é errada, não. É porque a fase e a necessidade daquilo já foi cumprida. Então agora a gente tá numa era de outras cabeças com uma nova forma de enxergar. Viu? Aquela coisa, é o que você falou, a gente às vezes tem que dar uma certa forçada no negócio. Porradinha. Se de verdade, aquela velha história, vai pelo amor ou pela dor? A gente é meio... Viu? Quem que vai pelo amor, gente? Quase ninguém. A grande maioria das vezes a gente vai pela dor, você concorda? Claro. Então precisa às vezes daquele chutinho, daquele empurrão, daquele vai aí... Entenda aí, na verdade, que se não... É o que você falou, a materialização acabou surgindo por quê? Pra fazer isso, falar, pô, vocês estão ridicularizando? Então a gente vai meio que provar de uma certa forma pra ver se isso daí ganha algum tipo de espaço. E a nova mediunidade tá justamente nessa fase agora, né? De tentar aí, ó, fazer coisas pra ter o espaço. Pra ter validade também. Pra poder acontecer
da forma que a gente conseguir trazer, né? Mais ou menos isso. Eu passo um pouco, às vezes, por isso, pela ridicularização, você acha que não? Não, é normal. Por exemplo, quando eu falo da mediunidade ou das minhas experiências com seres desencarnados, parentes e tudo mais, é super aceito. Agora, por exemplo, esse aqui que a gente tá falando dessa coisa de eu ter visto já seres que não são... Ainda não é. Aguenta que vai ter meme com a minha cara, né? Vai ter zoeira, vai ter gente desmerecendo e ridicularizando, isso é normal. Por isso eu vou deixar de falar? Nem a pau. Não vou, não é verdade? Não vou mesmo. Vamos falar, tá tudo bem. Uma hora vai ser melhor aceito. Mas por quê? De tanto a gente falar. Tanto bater. De tanto bater. Não é? É isso mesmo, a gente tá aqui pra isso. Eu brinco, a nossa geração, a gente é os divergentes. A gente veio pra quebrar e pra ser, sabe o quê? Desagradável. A gente não veio agradar. A gente não veio agradar. Então, sim, somos desagradáveis. Maravilhoso. Somos desagradáveis. Por que ficar sentado nesse limbo, né? É uma coisa bem lamentável. Deixa eu aproveitar aqui para falar do mapa astral do meu queridíssimo amigo Otávio Leal. Nesse eu confio 100%. Há 35 anos ele faz isso. Ele fica envolto a gatos e gatinhos na casa dele. Tem muitos gatos. E ele vai fazer o seu mapa astral. Ele vai pegar a sua data de nascimento, o seu nome. E o horário também é muito importante, porque aí ele vai passear por todas as casas. Ele vai ver sua família, ele vai ver qual é o seu destino de vida, sua prosperidade e tudo vai melhorar na sua vida. Eu estava perdidaço há 3 anos e meio atrás, fiz um mapa astral e olha, eu escuto até hoje, uma vez que você compra um mapa astral, é um presente eterno. De repente, você está com um problema com o teu filho, com a tua mulher, com o teu marido, com a tua tia, você pode dar de presente, fala, ó, tia, toma aqui um mapa astral, eu amo você, ela vai te agradecer eternamente. Ou você pode se presentear também, né? Dá um presente para você que é válido, tem cupom de desconto, tem pagamento facilitado aqui nesse QR Code ou no link da descrição. Se você não gosta de QR Code, ó, no link aqui você coloca mais e vai lá para baixo, compre seu mapa astral, porque eu garanto que você vai ficar muito, muito feliz. Uma coisa interessante que eu estava pensando aqui era o seguinte, as pessoas proíbem isso, eu também não sei porquê, porque ninguém pode dar essa ordem. Por exemplo, eu vi outro dia uma dança que chamava sufismo, que os caras fazem no Islã. Então, que a pessoa entra em uma espécie de uma hipnose, eu não sou especialista, eu estou falando o que eu vi lá. Eu falei, olha que legal isso aqui. Aí eu pego. Aí eu vou lá no budismo e falo, ó, gostei dessa meditação. Eu vou lá e pego. E eu faço o que eu chamo de o saladão do guru. Eu faço o que eu quiser. Porque você vai no restaurante por quilo, você só vai pegar ovo. Exato. E coloca lá ovo. Não, ó, se você pegar uma cenoura aqui, vai dar um problema. Eu misturo tudo lá e sai um prato maravilhoso. Não é assim? A gente vai pegando coisa do Kardec, coisa dos arcturianos e o vai... melhor de todos não é? os A nova mundos. mediunidade, não é isso? Exato. É a integração de tudo, entendendo que o que vale no meio disso... Aí que tá, o que vale no meio disso? O que eu sinto faz sentido pra mim? Me torna uma pessoa melhor? Me faz ser mais de quem eu sou? Isso me faz ser mais de quem eu sou ou menos? Pergunta isso e tá tudo certo. Então eu senti que aqui, por exemplo, eu senti que fazer uma mesa radiônica foi bom. Eu precisava disso. Eu senti que fazer uma terapia, sei lá do que, foi bom. Eu precisava disso. Eu senti que trazer aquele conceito lá do kardecismo pra mim fez sentido. Tá tudo bem. Aí que tá, aqui, é isso que ninguém entende, a gente quer mostrar. A gente não invalida nada nem ninguém. Nada. A única coisa que a gente fala e mostra pode ser mais. Pode ser tudo. Não precisa se limitar a uma coisa só. Ou fazer de um único jeito. Por quê? Né? É o que você falou. Eu vou fazer os atendimentos, as coisas, tudo que eu faço é uma salada de fruta. Porque lá eu coloco o oráculo o oráculo dos mestres. Eu uso o tarô cigano, que eu adoro. Gente, é um mix de tudo. Tem um movimento que eu vou fazer, eu peço a egrégora de Jesus. Tem outro que eu vou pedir, eu peço de mestra nada. Aí tem outro que eu me conecto com os arcturianos, com os antarianos. Eu vou me conectando conforme eu sinto. Por exemplo, a necessidade disso, os antarianos vão me fornecer. Bacana, vou lá trocar uma ideia com eles, entendeu? Por que não? Por que não? Por que se limitar? A gente não é um universo de possibilidades? Então por que querer ser uma coisa só? Não faz sentido. E a mediunidade nova, né, essa nova visão, é justamente isso. É a gente usar nossos meios, nossos canais de acesso à espiritualidade para se conectar com aquilo que fizer sentido, tudo que fizer sentido. E também, aí que tá, né, viver as experiências do que não é legal também, por que não?
Por que às vezes não cair, né? Numas situações meio difíceis, meio pesadas, justamente para aprender com aquilo também. Claro. Tem muita coisa que a gente só vai aprender a lidar com a nossa própria experiência. Aquela coisa, o fulano falou que não é bom. Mas será? Eu não senti. Eu não passei. E se de repente para mim for bom? Porque o que é pro outro não vale pra mim. A tua realidade só cabe pra você. Pra mim, a conversa às vezes é outra, não é verdade? Então, se a gente entende que cada um é único, singular, totalmente único nesse universo, como a gente pode acreditar que uma única forma de fazer é válida? Não é? Você percebe que é incoerente? Não faz sentido, né? Então, eu sou igualzinho você. É aquela coisa do, o que fez sentido e o que eu senti de experimentar, eu vou lá e me lanço. Posso dar com a cara no chão? Claro que sim. Afinal de contas, viver a humanidade é bem isso, né? É a gente experimentar, entender o que cabe, o que não cabe, o que funciona, o que não funciona, pela nossa experiência. E aí tirar o melhor daquilo. Exatamente. Não é? E aí, se a gente for um pouco mais pra frente, o que acontece é o seguinte, tem pessoas que falam assim, eu respeito também, tem pessoas na minha família, bem próximos, que não gostam de nada do que eu faço, e eu acho maravilhoso, porque aí também enche menos o meu saco. A pessoa chega e fala assim, olha, eu acabei de ir no médico e o cara falou que eu tô com câncer terminal, e o cara é extremamente científico, não acredita em nada. Eu tenho certeza, mas isso é absoluta. Ele vai deitar lá na maca dele, lá no hospital, ele vai falar, Deus, não é? Ele não vai falar, Isaac Newton me ajuda, eu duvido. Duvido também. Duvido, ele vai falar, ai, Tesla me salva. Não, ele vai pedir para alguma coisa intangível ajudar, porque ali a ciência acabou. Sempre. Não acabou ali. Ali ele ele falou, tá você vai morrer. Aí vai ficar uma tela preta, e pronto, fim, acabou a vida. Não é? Essa é a história que foi criada. É igual a teoria do avião, né? Eu quero ver a hora que você tá dentro do avião caindo, se sobra um que não vai pedir, recorrer, Deus, Jesus, seja Maria, lá o que José, for, não é? Qualquer coisa. Você sempre acaba recorrendo. Por quê? Porque a nossa alma lá mais interna, a não racional, ela sente que tem muito além dessa realidade consciente aqui que a gente vive, entendeu? Então, quando a gente tá em estado, é o que a gente falou, em estado de alerta, de perigo, de dor, de medo, de extremo, a gente vai recorrer àquela coisa lá dentro que tá lá, que sempre esteve lá, não é verdade? A gente trouxe uma entrevista, foi muito interessante no Paranormal, que teve uma incorporação de Freud, né? Teve. Então, eu não assisti inteiro esse. Assiste depois, mas as pessoas elas falam, pode isso ou não pode aquilo. Então, por exemplo, eu posso incorporar um extraterrestre aqui, meu nome é Zion, aí todo mundo, não, isso pode. Legal. Eu posso incorporar um preto velho, tá, tudo bem, o Guru incorporou Mizifi, não sei o que, tá. Mas o Freud não pode, ele é tipo uma categoria de espírito esquisita que ele não é alcançado, ou ele é supremo, né? Aquela coisa, Então, aí que eu não entendo essa divisão. Se pode um insetoide... Um delfinoide que já teve de tudo. Por que o Freud não poderia? Por que ele não, né? Ele fala, não, isso eu não vou participar. Então as pessoas colocam... Eu tô dando esse exemplo quase que grotesco, porque existe uma divisão mental nas pessoas que não tem sentido. Não. Quer dizer, só vale se pra mim for conveniente. Se pra mim for inconveniente, daí já não tem valor. Aí não tem, então pode o São Miguel, isso. Pode Maria, porque isso já tá nos livros que pode. Isso já tá naquela categoria do alguém já de alguma forma provou e fez. Aí é isso. Tá meio aceito, mas o Jung nem tanto, porque ele já até gostava do assunto, mas já o era Freud mais adepto, né? O Freud já seria bem improvável no sentido que ele não gostava, mas quem disse que ele não mudou lá no astral? Então, e outra, ele não virou a história que seu avô mudou depois de 16 anos que ele tava aqui. Então, eu posso ser o maior... Aí eu chego lá e eu começo a gostar de ciências no astral. Tá bom, eu viro um matemático lá. Então, quem falou que não pode? Também pode. Mas não é. Posso fazer o caminho inverso. Né? Claro, não existe regra. Aí que tá, né? E outra, quando a gente sai desse plano e volta pro plano espiritual, vamos chamar assim, lá nós somos muito mais... Na realidade, nós só somos consciências lá. E lá você acessa muito mais do seu poder e potência consciencial. Você acha que com o Freud não foi assim?
Aí ele sai. Ele acessou ainda mais de tudo que ele é. Então ele sai dessa realidade que ele viveu, que ele veio pra executar com maestria aqui, e volta pra lá com uma bagagem ainda maior de experiências e tudo mais. Eu penso assim, a partir do momento que ele tá morto e ele toma consciência disso, provavelmente você vai ver um parente seu, você encontrar o teu avô e falar, ih, morri, eu vou fazer isso, né? Sim, Eu e vou é olhar, natural, meu avô, então acho que eu morri. Todo lado de lá, é mais ou menos isso. Simbólico, né? Porque tem que ter algum símbolo de prova. Geralmente tem. Senão você vai, minha avó vê, ô vó, você falou, morri, né? Tá me Ou levando tô pra onde? sonhando. Exatamente, né? Oh. É diferença de projeção, né? A gente pode fazer projeções, acessar o pessoal do lado de lá, mas daí você tem uma certa clareza e consciência de, peraí, eu tô não é de lá. Projetando, né? Ainda estou conectada com o corpo físico, dá diferença, aí tem. Agora, quando acontece algo e do nada você tá sendo levada pra um lugar... É muito, dá pra saber a diferença. Aí que tá a importância da gente estudar e ter essa consciência aqui ainda em vida. Porque se a gente aqui, encarnado, já começa a ter esse discernimento e essa visão, a hora que a gente vai pro lado de lá já fica muito mais fácil. A tendência, eu brinco, a tendência da gente virar a fantasminha camarada é bem menor. É bem menor. Por quê? Quem vira esse fantasma que fica super apegado, se nutrindo da energia aqui material, são esses que têm algum tipo de apego e consciência bem... mais restrita, baixa. Aí fica preso aqui. Porque daí tem dificuldade dessa passagem total pro lado de lá. Total, a gente faz isso em vida. Se você pegar a Natália Magoga de 10 anos, era uma coisa. Totalmente. De 20 era outra. Aí, quando você tem filhos, muda. Totalmente. Porque você fala assim, meu sonho, vou dar um sonho que nem é meu, mas eu vou fingir que é. Meu sonho era ter uma Ferrari. A partir do momento que você tem um filho, você fala assim, eu quero que ele cresça, que ele seja feliz. Aquela coisa tão só. É importante ter material, não tô nem tirando mérito, mas as coisas vão mudando. Imagine quando você passa de 100 anos morto, 120. Você fala assim, não, agora eu quero ir para outro planeta, eu quero conhecer um venusiano, eu quero me relacionar com sei lá o quê, com a estrela polar de não sei da onde, não é? Você vai sempre... Quero curtir mais disso vai tudo. Mudando. Né? Em vez de ir pra praia, você vai pra Vênus. Olha que beleza. Não é? Mas esse é o ponto que as pessoas têm que entender. Não é invalidar a experiência humana e essa realidade material. Não tem nada disso. Isso aqui tem a importância que tem. É muito importante. Mas é a gente abrir a cabeça pra começar a falar, quer saber? Existe tanto, né? Eu não preciso, aí que tá, eu não preciso invalidar a humanidade para poder validar o resto. Exatamente. Entende? É isso que eu sempre falo. Eu falo, gente, eu não tô invalidando de forma alguma. E eu não deixo de viver essas experiências, de acessar seres, né? Pessoas humanas que estão do lado de lá, em viver essa mediunidade da forma humana. Mas eu quero ir além. Por que não ir mais? Fazer mais? Explorar mais, aí que tá, né? A gente acha que pra explorar mais eu tenho que estar virando... Aquela coisa, eu tenho que ter lado, né? Por que a gente vive nessa coisa da polarização? Se eu gosto de ir pra direita, eu não gosto de gostar de ir pra esquerda. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se eu gosto do azul, eu tô proibida de gostar do rosa? Se eu amo verde, eu não posso gostar do azul. Sim. Você entende? Por que não? A Maitê fala isso, ela fala, mamãe, eu amo arco-íris. Por que gostar de uma cor se eu posso gostar de todas? Olha a consciência que ela já tem, gente. Por quê, né? É claro que a gente pode ter uma preferência maior por algo. Mas por isso eu tenho que validar o outro? Eu não posso gostar do outro também. Entende? Então você tá percebendo que a gente tá saindo. A nova mediunidade justamente é isso. Sair dessa polarização, desse negócio de extremo, de visão, de ou é isso ou é aquilo. Calma. Não é mais assim, entendeu? Não é esse extremo, não é essa coisa de, né, criar esse caos porque tem que ser isso ou tem que ser aquilo. E isso, essa nova mediunidade, essa nova geração prova. Outro dia eu tomei um pito do meu filho, foi maravilhoso. Quantos anos ele tem? 8. Na época acho que ele tinha 6 ou 7, acho que 6. Eu tava saindo, tinha um monte de gente saindo de uma empresa, eles estavam com uma camiseta amarela ovo, assim. Eu falei, nossa, assim, porque bateu, né? Ele, não, papai, eles estão lindos, parece o sol, não sei o que. Eu falei, ó, ele tá vendo alguma coisa de uma forma positiva e a gente sempre julgando uma cor, um negócio, porque já tá incrustado na nossa cabeça, né? Sim, a gente foi ensinado muito cedo, desde sempre, que assim, pro meu valer e pro meu ser bom, a única alternativa é diminuir o do outro. É invalidar o outro. O outro, é. É fazer com que o outro seja ruim pro meu ser bom. Não, por que não pode ser tudo Todo bom de mundo, forma diferente? O meu bom vai ser o meu bom, diferente do seu bom. E cada um aqui é o único, gente, pelo amor de Deus, cada um é único e exclusivo.
Então o meu pode valer tanto quanto do Guru, quanto da Suzy, quanto de qualquer um que tá aqui. Claro. Isso não é divino demais? É Não é maravilhoso. incrível? Pensa o quanto a gente evoluiria, tudo aqui. O quanto a humanidade e a matéria seria infinitamente ainda mais legal do que já é, se tudo pudesse ter espaço, tudo valesse, tudo fosse bom, da mesma proporção. É isso mesmo. Né? Temos que ter a gente está trazendo aqui de forma muito legal, muito tranquila, essa nova mediunidade, por quê? Aí depois as instituições saem correndo loucamente, porque claro, já foi falado pelo próprio Vaticano, mais do que vale do que dinheiro é você ter o poder das pessoas, de ter influência, porque os influencers são hoje, né? Você fala assim, não, essa moça influencia 100 mil pessoas, o Paranormal influencia 1 milhão de pessoas, o Big Brother, que eu uso como exemplo, que todo mundo conhece, 80 milhões de pessoas por dia. Você imagina você falar para 80 milhões de pessoas? Você pode fazer uma lavagem cerebral danada nas pessoas, né? Você tem 80 milhões de cabeças. Você pegar o estádio do Maracanã, do Morumbi, que todo mundo sabe de futebol, lotado, não cabe 80 mil pessoas. Não. Você imagina 100 estádios lotados, aquela massa de pessoas ouvindo você, querendo consumir. Olha qual a proporção do negócio, né? Querer usar aquela roupa que a pessoa está usando, o carro que eles estão mostrando, a bebida que eles estão bebendo, a música que eles estão consumindo. Então, essa nova mediunidade é até para vocês entenderem como consumir religião e filosofia. É exatamente isso. Consuma, as religiões são ótimas, elas não são ruins, ninguém tá falando mal. Não. Só que você tem que ter o discernimento de o que você lembra do buffet lá do Guru, né? Se você enfiar cenoura, fizer um prato, uma montanha de cenoura, eu vou falar, você não vai ter nutriente suficiente, você tem que dar uma variada. E não vai ter espaço para nada além disso. Além disso, não é? Então, pega um pouquinho da Natália, da Suzy, do Wagner, do Marcelo Cotrim, do Arcturianos, do não sei o quê, e faz a sua salada ali, que vai ficar uma beleza. Maravilhoso, você vai se nutrir, né? Muito. E aí a base dessa nova mediunidade é justamente isso, cuidado energético. Entender a importância de olhar para a energia de uma nova forma, porque a energia é influência. Viu? O que é? Nada mais é. É intenção, por exemplo. A pessoa fez uma magia comigo. Cara, é intenção. É algo que a pessoa intencionou e manifestou pra você. É que tá. Olha a influência que isso tem. A nova mediunidade traz justamente isso. Peraí. Qual é a influência desse contato com a espiritualidade? O quanto a gente tá usando isso de uma forma realmente positiva, aberta, real, leve? O quanto a gente daí tá usando o rótulo, sei lá, mediunidade, espiritualidade, pra fazer o quê? Criar mais do mesmo. Mais rótulo, mais aprisionamento, mais opressão. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente entra nesse, eu brinco, é o encantamento espiritual. Isso. A gente fala, agora eu tô vivendo, tô vibrando a espiritualidade, virei luz plena. Será? Ou você tá caindo numa nova forma de se colocar ou se rotular. Entende? Né? Aquela coisa, mas eu sou espiritual, então assim, eu julgo e condeno os tontos que estão dormindo ainda. Que consciência, aquele ali é inferior. Tô sendo espiritual onde, né? Como? Entende? Isso é muito importante também. A gente parar de achar que a nova mediunidade ou nova espiritualidade é rótulo, não é? Não cabe mais. É o que você falou. É a gente agregar um pouquinho de cada coisa e se nutrindo de coisas que fazem sentido pra mim naquele momento. E é assim, agora eu tô consumindo isso. Vai chegar um momento que aquilo ali já foi abastecido. Não precisa mais. Tem essa inteligência de falar, beleza, vou abrir espaço pra uma outra coisa agora. Para de ficar batendo na mesma tecla ou querendo achar que aquilo é a base, aquilo é a verdade. Nem sempre. Né? É verdade. A verdade tem uma forma só de você nunca se enganar, é quando as pessoas falam para escutar o seu coração, escuta a sua alma. Para sua alma não tem mais ou menos. Então pense numa pessoa e pergunta para sua alma, pode ser mentalmente ou pode verbalizar. Fala assim, vou dar um exemplo mais icônico que é bobo, mas fala assim: eu gosto da minha sogra, você vai ter resposta imediatamente, ou sim ou não. A alma não vai falar assim, vou dar uma forçadinha, vou querer gostar, vou fingir que gosto. Ou é sim ou não, gosto do meu filho, sim ou não, gosto do meu marido, sim ou não. Não, a alma mesmo fala. E quem não segue isso, e use isso para as mediunidades. Se teve uma incorporação que você está vendo assim, eu já vi milhares aqui no programa e fora.
Não, pra mim não bateu, sei lá, veio lá Não funcionou, não conectou, o né? arcturiano falou lá, eu falei, tá bom, não gostei. Mas tem uns que você... E aí que é que vem aquela coisa, as pessoas perguntam, é a pergunta que eu mais recebo na vida. Guru, eu não sei qual que é o meu propósito de vida. Todo mundo se apega nisso, né? O propósito de vida, você, quando você sabe, você nunca questiona ele, porque você tem certeza, que nem você faz isso porque você gosta muito. Você nunca acordou... Se você acordar e falar assim, Será? hoje eu não quero ser a Natália Magog, prefiro ficar aí você já não tá no propósito. Tá A resposta é muito fácil. Muito fácil. É a mais fácil do mundo. Não tem Se eu erro. falar assim, puta, hoje eu não tô afim de gravar. Não, Ai, que puta, saco, eu vou tem que ficar... gravar, né? Queria ficar aqui em casa lendo um livro. Você já não tá no propósito. O teu propósito ele vai sendo guiado pelo que você tem vontade. O teu espírito ele te empurra pro teu propósito. Até se você é um vagabundo, é o teu propósito ser vagabundo. Ele te empurra para aquilo mesmo, não tem problema. Sem julgamento. Exatamente. Fala, você é o eterno seu Madruga lá. Vou ficar aí fingindo que trabalho. É aquilo que o teu espírito quer. Exatamente. Esses dias vieram, ai, Natália, qual é o meu propósito? Falei, sabe qual é o seu propósito? Seu propósito é viver de propósito. É viver de propósito. Mas não é de propósito, assim, ó, eu tô vivendo de propósito, ó. Eu vou lá gravar com o Guru hoje de propósito. Porque eu quero, eu sinto, faz sentido. Uhum. Então qual que é o propósito? Viver de propósito. Vai, vive de propósito isso aí que você tá fazendo. Até ter filhos também. Até ter filhos, tudo. E esses dias daí, até em relação à mediunidade nova, assim, é muito simples, porque a gente sempre foi muito ensinado que ser médium, se conectar com a mediunidade é receber uma resposta externa. É ter um médium trazendo a resposta pra gente. Isso vai cair por terra, não existe mais isso. A gente vai começar a entender que a resposta vai estar aqui. É simples, eu vou te dar uma forma... Outro dia falaram, mas será? Outro dia eu falei pra uma pessoa, falei, todas as respostas que a gente precisa, 100% dela, já você já tem, já possui. A pessoa falou, imagina, Natália, não é possível. Eu falei, é possível, vou te dar um exemplo. Falei, é certeza que é possível. Ela, duvido. Eu falei, então tá bom. É o seguinte, você tá lá, nossa, Natália, tô me questionando. Eu não tenho certeza, eu não sei se eu largo desse emprego ou se eu continuo nele. Meu Deus, eu não sei, tô dividida. Eu falei, beleza, pega uma moeda. Você vai pegar essa moeda e você vai fazer assim, ó. Cara, eu largo. Coroa, eu não largo. Você vai jogar essa moeda. A questão não é a resposta, não é o que vai cair. A questão é assim, ó. A hora que você jogar, o que você vai estar lá? Cara, vai dar cara, vai dar cara, vai dar cara, vai dar cara. O que você vai estar vibrando? Não interessa o que a moeda vai dar. A questão é assim, ó. Cara, eu largo. Coroa, eu fico. Joguei. Cara, tem que ser cara. Pronto aí, ó. Já tá a resposta. Já não tá respondido? Sim. Como que você não tem? E isso serve pra tudo, Guru, tudo, qualquer coisa. Sim. Qualquer coisa. Não existe pergunta que você vai tirar num cara ou coroa que você já não vai estar vibrando no que você quer que caia. Não existe. Então você vem falar pra mim que você não tem todas as respostas de absolutamente tudo da tua vida já? Tudo que você quer? Você tem que perguntar. O propósito é exatamente o que você falou. É fazer as coisas com um propósito. Isso. Então, às vezes, tem pessoas, óbvio, que as pessoas falam assim, não é assim, então, eu não sei se eu vou fazer veterinária ou sei lá, administração. Tudo bem, você pode pegar um livro, ver se... Aí você vai olhar o livro de veterinária... Isso, e se vai conecta falar, com a informação. Nossa, que maravilha, eu quero salvar o gato, o cachorro, o sapo. Aí você vai pegar lá o outro lá... Nossa, mas pronto, eu vou ter que decorar isso? Já entendeu? Já entendeu. E aí que tá, na pior das hipóteses, no fim de todas as dúvidas, joga moeda. E não torce. E aí você vê o que você vai torcer. É simples. A hora que você torcer, não tem como. Aí não tem como você debater com o teu consciente. Você vai trazer a consciência da informação, da sua preferência, da sua torcida, entendeu? Aí como que você engana? Como você se engana depois disso? Fala, Bruno. Não tem como. Como você deixa de entender que você torceu pra dar cara? E eu... Aí complemento, a mente você pode tentar enganar. As pessoas tentam enganar, mas a alma, ela é impossível de enganar. Sentir, né? Não tem como. Quando você vai encontrar alguém, será que eu estou apaixonado? É impossível você ter essa dúvida. Não tem como. Ou você fala, nossa, estou apaixonada, porque você já sabe. Ou será? Ai, não, meu Deus, e não sei o quê. Começou a questionar, né? Não tá. Começou a abrir pra dúvida, tá alguma coisa errada. Eu sempre falo isso, muitas pessoas às vezes vêm falar, e aí, Ná? Eu falo, é simples. Você tem que, é igual o violão, você não tem que afinar a corda pra ele funcionar. O teu corpo, o teu sistema é a mesma ideia. Então é assim, ó, isso daqui tem que estar absolutamente afinado com isso aqui. Sim. Então assim, ó, eu brinco, caraminholas, né, Harry? Sempre. Então caraminholas na cabeça, Harry, é isso mesmo.
Tô aqui com uma caraminhola muito louca. Tô lá, nossa, mas eu acho que eu sou inútil. Puta, nossa, será que eu sou inútil? Eu tô assim, ixi, eu acho que eu sou inútil, eu não presto pra nada. Para tudo, para tudo. Vai na frente do espelho. Olha, se olha e fala, eu sou inútil. Afirma. Você não tá pensando? Como vai pegar aqui, ó? Você vai lá, olha bem pro espelho, sou inútil. Faz sentido? Você sente isso? É uma realidade aqui, ó? Ou na hora que bate, você dá uma... É louca. O que essa pessoa louca tá falando? Entendeu? Que absurdo é esse? Não, mas ridículo isso. Isso daí não tem cabimento. Tá coerente? Então, o que você tá pensando tá coerente com o que você tá sentindo? Com o que faz sentido? Se isso não for coerente com isso, guru, esquece. Já tá tudo errado Não também. vai. Né? Agora, você tem que sempre afinar isso com isso. Ok, qual é o oposto disso? Sou extremamente útil. Cara, eu tô aqui, eu sou muito boa no que eu me proponho a fazer. Vai lá e fala em voz alta. Como que pega aqui, ó? Ai, dá aquela, sabe aquela sensação de, nossa, olha, arrepiou tudo. Beleza, isso afinou com isso. Aí você começa a remodular, você começa a requalificar as coisas que você tá pensando. E aí sim, começou a pensar caraminhola, para tudo, fala, peraí. Faz sentido? Eu sinto isso que eu tô pensando? Se eu não sinto, tá errado. Aí sim é minha mente tentando me desconectar daquilo que realmente é. Você vê, tem muitas formas da gente começar a se alinhar dentro da gente. Mas isso tudo é autopercepção, autoconexão, entendimento, reconhecer sua própria energia, seu próprio valor, reconhecer o que você de fato é. Isso é a nova mediunidade, né? Nós, com a autonomia mediúnica, desenvolvendo a automediunidade, que é aquela coisa de, peraí, que eu vou usar as minhas ferramentas, as minhas potencialidades, a minha capacidade, os meus superpoderes, se quiser chamar assim, não tem problema, a favor de mim, primeiro, antes de qualquer coisa. Antes de eu ir lá escrever uma carta pra alguém sem saber exatamente o que isso significa, isso faz sentido pra mim? Isso me faz tornar mais de quem eu sou? Ou isso me coloca num lugar de servidão que não é positiva? Nem toda servidão é positiva, né? Uma vida, o Marluz fala, é muito lindo, uma vida sem servir é uma vida sem servir, não serve. É basicamente isso. Nada. Isso é lindo. Mas aí que tá, às vezes eu tô servindo de uma forma distorcida, não é a melhor forma de servir. Claro. E isso a nova mediunidade traz pra gente, né? Peraí, você tá servindo, mas é a melhor forma que você pode fazer? Ou você tá fazendo por fazer porque você acha que você tem que fazer alguma coisa? Reveja. Isso traz muito, muito forte na nova mediunidade. Reveja. Vai rever a sua conexão, a sua sensibilidade, aquilo que você tá fazendo. É de fato alinhada? É o melhor de verdade que você pode fazer? Será? Entende? Eu falo, os novos médiums daqui pra frente vão ser os grandes questionadores. A gente vai questionar tudo. Para de ter certeza absoluta e vai questionar, vai abrir margem pra olhar para aquilo. Não é duvidar, não. Questionar não é duvidar. É olhar de uma nova forma. É abrir o leque de perspectiva sobre aquela informação. Não duvidar. Você tá vendo? Muita gente fala questionar e duvidar. Não. Não é a mesma coisa. Tem muita diferença aí. E a gente foi ensinada isso, né? Tudo é igual. É, tudo é igual. É. Maravilhoso. Minha querida Natália Magoga, fale sobre seus cursos, que o pessoal vai querer te seguir, o seu Instagram, porque é muito, muito bacana o seu trabalho. Meu Instagram é @Natália Magoga. Fácil, né? Não tem erro. Natália Magoga, tá lá. E curso, basicamente o início de tudo, jornada mediúnica. Eu consegui trazer uma forma de ajudar essas pessoas, né? Dar esse primeiro passo a como desenvolver e me colocar nessa nova mediunidade, me reconhecer a meio isso tudo, principalmente entender, pelo amor de Deus, de uma vez por todas, que eu não sou louca, eu sou médium. Né? Não é loucura, não é distúrbio, não é deficiência, não é doença, não é errado. É algo positivo, mas que eu tenho que aprender a reconhecer por mim antes de qualquer coisa. Eu ensino tudo isso nessa jornada, né? Como dar esse primeiro passo. Perfeito. Então, Natália Magoga no Instagram, simples assim, só procurar. Siga ela lá nas redes sociais, que vai ter um conteúdo muito bacana. A gente só traz aqui as pessoas, a gente faz um crivo incrível para trazer os melhores. Como eu sempre digo, se você olhar a DM do Paranormal, do Guru, do Alê, nossa, é mais de 99 pessoas por dia, que fica aquele 99 mais. Eu jogo carta, eu faço isso, tem uma pessoa em Minas Gerais que faz, aí tem um índio não sei aonde, e tem um xamã, e tem não sei o que, não sei o que. Então, a gente faz todo esse trabalho
para trazer só os melhores. Então confie, porque vale muito a pena. E a vida é boa e cheia de possibilidades, cheia de dúvidas, de alegria, porque isso, o intangível é esse mistério. A gente nunca vai saber tudo, mas a gente pode aproveitar muito mais. Eu vejo as pessoas sofrendo, eu falo, nossa, às vezes um curso, uma palavra, ia melhorar tanto a vida dessas pessoas, né? Melhorar o ambiente e as pessoas, né, que convivem. Para de querer enfiar as pessoas no que você quer de novo. Busque novos lugares e novas pessoas. Essa é inverte a ordem do que tá fazendo, já ajuda muito, né? Ajuda bastante. Então é isso. Deixem um joinha que é muito importante. Comentem que é legal, que eu leio todos os comentários do Alegria, que é bem bacana a interação de vocês. Pessoal da Europa, um grande beijo. A África também, que eu não falo da África. O pessoal, você não fala da África. A África, eu amo vocês também. Eu nunca fui pra África, hein? Quem sabe um dia eu já tive convite para ir pra África do Sul. Aí quem sabe eu vá lá ver as belezas da África também, para a Ásia, que legal também, que a gente tem bastante audiência. O Alegria, ele passa um pouquinho mais cedo na Europa, e o pessoal assiste até mais que o Paranormal. Então, felicidade para o mundo todo, Estados Unidos também, todo mundo. Que aí eles ficam, Guru, você não mandou um beijo para Austrália, não sei o que, ó, um beijo global do Guru aqui, tá bom? Um beijo do gordo, eu ia falar. Eu ainda não tô tão gordo assim, que eu assistia tanto o Jô Soares, que era muito legal. Então, um beijo para todo mundo, fiquem bem, gratidão, até a próxima.